Olá, meus queridos estudantes, estamos aqui em mais uma videoaula e agora vamos tratar de sólidos geométricos, tá? E a gente vai falar do cilindro, um sólido que sempre aparece em problemas relativos ao Enem. Muito importante que vocês fiquem ligados nesse tema que a gente vai agora abordar, tá? Então, por definição, consideremos um plano geométrico, tá? Alfa, um círculo de centro O e raio R, e seja B um segmento não paralelo e não contido em alfa, quer dizer, seja AB um segmento que não esteja nesse plano alfa, chamamos de cilindro circular a reunião de todos os segmentos congruentes e paralelos a AB, com uma extremidade no círculo e situados num mesmo semi-espaço determinado por alfa. O que isso quer dizer? Imagine que você tivesse um plano aqui, então você colocasse nele, fizesse um círculo, e esse círculo ele continuasse expandindo dentro do volume do espaço. Ou melhor, imagine que você tivesse uma moeda e você começasse a colocar várias moedas, uma sobre a outra. Então você estaria formando ali, dentro daquele segmento, dentro daquela linha, estaria desenvolvendo um cilindro. Tá? Então, esse é a característica do cilindro, né? Então, o cilindro ele é composto de bases, ele tem, as bases são iguais, a inferior e a superior, todas elas são círculos, todas elas têm raio, tá? E nós temos a altura, que a altura, na verdade, é o mesmo valor da geratriz G, que ela é que gera. Quer dizer, imagine se você tivesse um círculo, você girasse, então você, na revolução desse sólido, né, se você pegasse um triângulo e você girasse, essa geratriz ela formaria o cilindro. A gente chama essa parte lateral aí de geratriz, que é o mesmo valor da altura. Tá? Bom, se a gente for classificar os cilindros, nós temos os cilindros oblíquos e nós temos os cilindros que ficam na mesma altura, desculpe, os cilindros retos, tá? A mesma linha assim, que é perpendicular ao solo, tá? O reto, e nós temos os oblíquos, que são os cilindros inclinados. Nesse caso, tanto em um como outro, essa é a questão. Quando eles estão retos, a geratriz e a altura é a mesma. Quando está oblíquo, que aí a gente está vendo nessa figura esquerda, a geratriz ela não tem o mesmo valor da altura. Isso é muito importante em problemas falando de cilindro oblíquos, tá? Nesse caso, a gente precisa tomar muito cuidado, às vezes precisa de utilizar uma relação trigonométrica, ou às vezes o teorema de Pitágoras, para encontrar essa altura para você calcular o volume, geralmente, desse cilindro. Tá? Então, a geratriz, ela nem sempre é altura, mas vocês viram que antes, nessa questão anterior aqui, eu coloquei que geratriz era a altura aqui, ó. Geratriz é altura, lógico que é reto, tá? Mas no oblíquo não acontece isso. A geratriz ela tem um valor diferente da altura. Bom, as observações. O cilindro circular reto também é chamado de cilindro de revolução, pois é gerado na rotação completa de um retângulo, em torno de um eixo que contém um de seus lados. Então, se você tem um retângulo, você gira esse retângulo, você vai ver que esse formato desse giro ele vai formar um cilindro. E esse largura do retângulo é o raio. Tá? Então, a rotação, por isso que se chama e diz que esse cilindro é um sólido de revolução. Revolução porque uma rotação ela pode gerar um cilindro. Tá? Ela gera o cilindro quando essa rotação é feita por um retângulo. Aí vamos para algumas fórmulas bem importantes. Tá? Primeira, área da base. Como a base é um círculo, né? Então a área da base, na verdade, é a área do círculo, né? A área da circunferência, que é πr ao quadrado. Tá? Então, a superfície da base, o SB, ou podemos chamar de AB, que é a área da base, é πr ao quadrado. Já a área lateral dela, ela tem que, quando a gente vai observar um círculo e a gente recortar, ela vai formar um retângulo, um grande retângulo, tá? Se a gente cortar o cilindro, separasse, nós teríamos dois círculos laterais
e nós teríamos o retângulo. E na característica desse retângulo, nós temos que o comprimento dele seria 2πr, que é o perímetro do círculo. E a altura, que é a questão da base, que aí a gente tem a questão da altura, que ela aí nós teríamos a área do retângulo. Então seria base vezes altura, 2πr vezes h, tá? Para a gente calcular a área, a superfície lateral do cilindro. Então, vou pegar aqui essa parte aqui externa aqui em cima para mostrar a vocês, tá? Então você tem aqui o cilindro, você tem o cilindro, você dá o corte no cilindro aqui, você corta ele lateralmente. Então quando você esticar, ele vai ficar isso aqui. Então esse lado daqui é 2πr, porque é o perímetro da circunferência, e aqui vai ser a altura do cilindro. Então multiplicando a base vezes a altura, nós teremos essa fórmula que está aqui embaixo, que a superfície lateral é 2πr vezes h, tá? Que é essa questão. Então, o que seria a área total do cilindro? Então, seria a soma das áreas da base, das bases. Bases não só tem uma, tem duas bases, então seria 2 vezes a superfície da base. Você tem uma base que é inferior e tem uma base que é superior, tá? Então, seria 2 vezes πr ao quadrado, que seria πr ao quadrado 2 vezes, ou πr ao quadrado mais πr ao quadrado, também você pode pensar assim, mais 2πr vezes h. Esse 2πr vezes h é aquilo que eu disse a vocês, é o comprimento da circunferência multiplicado pela altura. Bom, simplificando aí podemos ficar dessa maneira que está aqui embaixo. Eu prefiro fazer desse formato aqui, que é mais compreensivo em termo conceitual, tá? Mas aí vem botar R para cá em evidência, tem o H, então você bota e faz essa simplificação aí de 2πr mais H, que é você jogar justamente o R lá, separar aí o 2π, que tem ambos os membros. Bom, e o volume? Como é que a gente obtém o volume? Bom, o volume é a área da base, a superfície da base, multiplicado pela altura. E quem é a superfície da base? Bom, a superfície da base é πr ao quadrado, que é a área da circunferência, multiplicado pela altura h. Então, esse aqui é o volume de qualquer cilindro, πr ao quadrado vezes a altura. E aí agora a gente tem os exemplos, tá? O exemplo 1, a área lateral de um cilindro de volume de 10 centímetros de raio é igual à área da base. Calcule a altura desse cilindro. Então agora vamos tentar aí mostrar para vocês. Então, a área lateral de um cilindro de revolução de 10 centímetros de raio é igual à área da base. Eu vou pegar aqui o cilindro, tentar desenhar ele aqui para vocês. Então, ele diz que a área lateral, o raio é 10 centímetros, tá? O raio é 10 centímetros. E a área é igual à área da base. A área da base, a área lateral. Calcule a altura do cilindro. Então, vamos ver. Quem é? Ele está dizendo que a área da base. Então, quem é a área da base? A área da base, ou superfície da base, é πr ao quadrado. Então, a área da base será π, o raio que é 10 ao quadrado. Então, a área da base será... Deixa eu fazer esse lado aqui para vocês verem melhor, tá certo? Desculpem. A área da base será igual a π raio ao quadrado. A área da base será igual a π, o raio é 10 ao quadrado. Então, a área da base seria π vezes 100, ou melhor, a área da base seria 100π centímetros quadrados. Nesse caso, ele está dizendo que essa área da base, né? Ele diz que a área lateral de um cilindro de revolução, a área lateral é igual à área da base. Então, a área lateral, quem é a área lateral? Aí, vamos para a área lateral. A área lateral é isso aqui, ó. A altura, que a gente já viu, e aqui 2πr. Então, eu vou ter o quê? Se essas áreas são iguais, então, na verdade, eu vou dizer que a área lateral é igual a 2πr vezes h,
E área lateral, já sei quem é a área lateral. A área lateral é 100 π. Ele diz no problema que a área da base é igual à área lateral. Então, se a área da base é 100 π, a outra também é 100 π. 2 π. E o raio a gente já sabe que é 10 vezes H. Tá? Então, eu posso cortar o π com o π. Aí eu vou ter 100 igual a 2 vezes 10, 20H. 20H, tá? Então, esse 20 está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, vai ficar 100 dividido por 20. Então, a altura será de 5. Nesse caso, a gente conclui esse problema. Então, esse problema a gente toma como definições principais saber que ele diz que a área da base é igual à área lateral. Então, a área da base é fácil calcular. Πr ao quadrado. Eu já tinha um raio que é 10. Então, eu dei 100 π. Aí, pego a forma da área lateral. Pego aí a área lateral. Quem é a área lateral? 2πr vezes a altura. Então, a área lateral é 100 π. 2π, no lugar de r eu coloco 10, vezes h. Então, eu tenho π cancelando com π. Vai ficar 2 vezes 10 do outro lado, igual a 20h. Então, 100 é igual a 20h. Esse 20 está multiplicando, vai dividindo. 100 dividido por 20 é igual a h, que dá 5. Na verdade, esse aí é o resultado dessa primeira. Tá? Vezes segundo item do Enem, Dona Maria de Aristo, de uma casa de família Teixeira, precisa fazer café para servir as 20 pessoas que se encontram numa reunião na sala. Para fazer o café, Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos plásticos, também cilíndricos. Então, ele está mostrando aí a figura, esses dois cilindros aqui, um tem 8, o outro tem 20 aqui de altura, esse tem 4 e a lateral também tem 4. Ele diz o seguinte: com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos pela metade. Ela vai apertar os 20 copinhos pequenos pela metade. Para que isso ocorra, Dona Maria deverá o quê? Encher a leiteira até a metade, encher a leiteira, pois ela tem um volume de 20 vezes maior, e aí faz as perguntas. Bom, vamos ver mais ou menos aí quem é esse volume primeiro da leiteira. Né? Esse volume da leiteira. Então, o volume da leiteira, nesse caso, seria igual a πr ao quadrado vezes a altura. Essa é a fórmula. Então, o volume da leiteira seria π. O raio seria 8, a metade é 4, que o diâmetro é que é 8, tá? Isso aí é o diâmetro, tá? Vezes a altura, que é 20. E aí, o volume da leiteira seria igual a π, fazendo essas contas, 4 ao quadrado dá 16, e 16 vezes 20 nós obtemos 320. Então, seria o volume da leiteira 320 π. Tá? Agora vamos para o copo, mas ele diz que o copinho vai ser colocado só a metade. Então, o volume do copinho vai ser o quê? Metade do diâmetro é 2, então seria π, a mesma fórmula. Então, o volume do copinho é π, o raio é 2 ao quadrado e a altura é 4, mas ele vai querer a metade. Depois eu vou dividir no finalzinho, tá? 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 4 dá 16. Então, o volume do copinho é 16 π. Só que ele quer a metade, então ele só quer 8 π. Beleza? Se eu pegar esse 320 π e dividir por 8, eu vou saber a quantidade de copinhos que essa leiteira daria para fazer os copinhos pela metade, como ele quer. Então, 320 dividido por 8 dá 40. Dá 40 copinhos. Ou melhor, a leiteira cheia daria 40. Mas ele não quer desperdiçar, ele quer que você faça exatamente a quantidade para 20 pessoas. Então, se 320 é a leiteira completa, então a metade vai dar 20, que é 160. Então, na verdade, é encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo. Encher a leiteira toda de água, pois ela tem um volume 20 vezes. Encher a leiteira toda
de água, pois ela tem um volume de 10, encher 2 leiteiras de água, pois ela tem um volume de 10, ou encher 5 leiteiras de água? Encher a leiteira até a metade, pois essa metade tem 20 vezes o volume do copo. Então a resposta é a alternativa A. Ok? Entenderam aí a questão do problema? O volume de cada um, e você faz a comparação com divisão. Bom, secção meridiana. Secção meridiana é você pegar isso aqui e dar um corte. Se você tem um corte no centro dela, você vai ter um retângulo, tá? E aí você tem justamente essa altura, e a área dessa seção, ela vai ser 2 vezes o raio, ou melhor, o diâmetro, multiplicado pela altura, tá? Quando você vê 2R, é a mesma coisa dizer o diâmetro vezes a altura, tá? O diâmetro. Então, 2R vezes H. Era lá dessa seção, certo? Se a seção meridiana de um cilindro é um quadrado, então o cilindro é denominado de cilindro equilátero. Então, o que é um cilindro equilátero? É aquele cilindro em que o dobro do raio, que é o diâmetro, é igual à altura. Tá? Então, nesse caso, nós chamamos esse cilindro especial de cilindro equilátero. Então, veja um exemplo, a área da seção meridiana de um cilindro equilátero é igual a 36. Determine o volume desse cilindro. Então, se a área é 36 e o volume e o triângulo é equilátero, então você já sabe que H é igual a 2R. Então, nesse caso, se a área é 36, é porque, na verdade, você vai ter dois números que multiplicados de formas iguais dá 36. Ou melhor, quem são esses dois números? 6 para a altura e 6 para 2R. Porque 6 vezes 6 é 36. E por que os dois são iguais? Porque nós dizemos que ele é equilátero. Então, para dar uma área de 36 a seção, 6 vezes 6 dá 36. Nesse caso, cada lado do quadradinho é 6. Mas quem vai ser o raio? O raio é a metade. Então, se 6 é a altura, usando a fórmula de expressão, 6 dividido por 2, nós vamos encontrar que o raio será 3. Nesse caso, o raio sendo 3, qual será o volume do sólido? Aí o volume dele será, o volume do cilindro será πr ao quadrado vezes a altura. O raio, nós já sabemos que é 3 ao quadrado. A altura, que é 6. Então, o volume será π. 3 ao quadrado é 9. Deixa eu escrever aqui embaixo, tá? 9 vezes 6. Π. 3 ao quadrado. 9 vezes 6. 9 vezes 6, 54. Então, será 54 π o volume desse cilindro equilátero. Tá? Puxando para o próximo item, nós falamos de seção longitudinal, tá? Que é um corte que você dá, mas não é um corte que passa pelo centro do cilindro. Tá? Você não passa pelos raios, você não passa pelo diâmetro dele. Então, é obtido a partir de uma seção do cilindro com um plano que contém um eixo ou é paralelo a ele. Tá? Então, uma seção longitudinal. A seção pode ser, como na verdade a gente está dizendo anteriormente, a gente pode falar dessa questão de uma seção meridiana, que é meridiana, já está dizendo no meio, mas também pode não ser no meio. Também podemos fazer seções transversais, quer dizer, cortar no meio dele na forma horizontal, como vocês estão vendo nessa figura. É obtida a partir da interseção do cilindro com um plano perpendicular ao seu eixo. A seção transversal é um cilindro congruente à base do cilindro. Então, na verdade, é como se você cortasse ele, né, e deixasse dois cilindros de forma iguais. Observe agora esse exercício. Duas latas A e B em forma de um cilindro circular têm a mesma altura. Sabendo que o raio de A é o dobro do raio de B, então a gente vai desenhar esses dois cilindros. Eles têm a mesma altura, mas ele diz que o raio de A é o dobro. Então, se aqui é 2x o raio, o outro raio é menor. Então, o outro raio é x, permanece a mesma altura. A e B têm a mesma capacidade? Com certeza não.
Esse aqui da esquerda tem maior capacidade que o da direita. A capacidade de B, esse aqui o primeiro é A, tá? O segundo é B. Capacidade de B é 25% da capacidade de A? A gente pode fazer esse teste. Como esse A, o volume de A, seria π vezes o raio ao quadrado pela altura, esse raio ao quadrado daria a ideia de que, se as alturas são as mesmas, ela não é um parâmetro para eu olhar A e B. Tá? Olha que B vai ser π, o raio, que é x ao quadrado, a altura é a mesma. Aqui vai ser 2x ao quadrado e a altura é a mesma. Se eu fizer comparações, o π é o mesmo, a altura é o mesmo, mas aqui ficou x, 2x ao quadrado e x ao quadrado. Quem é 2x ao quadrado? 4x ao quadrado. E quem é x ao quadrado? X ao quadrado. Cancelando, esse 4 quer dizer o quê? Quando a gente dobra o raio, significa dizer que o volume desse daqui é 4 vezes maior do que o outro. Se esse volume é 4 vezes maior do que esse, vamos lá, se eu tiver o valor de 4 vezes maior do que esse, então se eu tenho R$1, eu tenho 4 vezes mais do que quem? 25 centavos. Se eu tiver R$4, eu tenho 4 vezes mais do que esse, que é R$1. Então 4 vezes, ou melhor, significa dizer que ele tem 25% de capacidade, tá? Em relação a A. É sempre um quarto. Muita gente se engana, porque acha que é a metade, então o volume é a metade. Não é, não. Nesse caso, não. Agora, se os raios são os mesmos e a altura é a metade do outro, aí o volume será a metade. Mas encontra o raio não por conta do quadrado da forma. Ele faz essa mudança de 4 vezes, de aumentar 4 vezes, nesse caso, o quádruplo. No próximo item, nós temos um cilindro circular reto está inscrito dentro de um paralelepípedo retângulo de base quadrada, como está mostrando a figura. Então, se a base é quadrada, dá para encaixar um cilindro corretamente dentro. Se a aresta da base é 4 e o volume do paralelepípedo é 128, o volume do cilindro em centímetros cúbicos é. Então, se a aresta é 4, então essa aí a gente já faz de cor. Então, vamos pensar aqui. Se a aresta é 4 e ele é um cilindro de base quadrada, 4 vezes 4 dá 16. Só falta encontrar esse x para dizer que é a altura. Mas se o volume do paralelepípedo é 128, o volume do paralelepípedo é 128, aí eu tenho que 4 vezes 4 vezes x vai ser igual a 128, porque é o volume do paralelepípedo. Então, 4 vezes 4 vezes x é o volume do paralelepípedo. E isso vai dar 128. 4 vezes 4 dá 16, igual a 128. Ou melhor, x é igual a 128 dividido por 16. Tá? Então, se a gente dividir, vai encontrar isso aqui igual a 8. Tá? Com certeza aí será 8 a resposta. Então, a altura será 8 do cilindro. Se é 4, nós temos o valor da aresta, o raio é metade. A metade de 4, o raio é só metade, 2. Então, quem vai ser o volume do cilindro? Então, esse volume do cilindro vai ser, vou fazer aqui em cima, o volume do cilindro, desenhar o cilindrozinho aqui, ó, tá? Esse volume do cilindro será πr ao quadrado multiplicado pela altura. Então, o volume do cilindro será π, o raio é 2 ao quadrado, multiplicado pela altura, que é 8. Logo, o volume do cilindro será 2 ao quadrado dá 4, vezes 8, e 4 vezes 8, nós obteremos 32 π como volume do cilindro, alternativa A. Então, observe que esse foi um problema em que o cilindro estava contido, né, na parte interna do paralelepípedo. Isso aí foi muito importante para a gente entender, que a gente partiu do volume do paralelepípedo para depois encontrar as peças do cilindro. A altura seria a mesma, o raio é a metade da aresta, e aí ficou fácil para a gente calcular com a aplicação da fórmula. Não é isso? E eu espero que vocês tenham compreendido nessa videoaula
essas propriedades do cilindro, a importância dela que se tem em relação às características, a questão das variações de volume dependente do raio, da altura, da área lateral, das áreas da base e também dos exemplos que eu coloquei para vocês, tá? Se liguem, olhe seu livro, os exercícios que tem sobre cilindro, faça a pesquisa e resolva algumas questões. Eu faço até uma sugestão para você. Procure pelo menos uns 6 a 8 problemas em relação a cilindro, de problemas de formas diferenciadas. Desde a calcular o volume, a calcular áreas laterais, a também a calcular essas relações de quando muda o raio, quando muda a altura, quando muda a base, essas comparações que existem entre cilindros. Um abraço para vocês e bons estudos.